Queridos promessistas, graça e paz de Jesus Cristo. Estou muito feliz por estar com vocês aqui novamente. Seja muito bem-vindo ao programa Igreja Missionária. Esse é o nosso espaço de reflexão missionária, olhando para a realidade mundial, além das fronteiras das nossas cidades. Você que está chegando agora, aproveite para curtir o nosso programa, deixa aí o seu like, compartilhe, sabe como é, já envia para os grupos de WhatsApp para que eles possam participar com a gente também. Nós vamos para a vinheta e voltamos já já. Estamos de volta e você que acabou de chegar também, Deus te abençoe, um prazer estarmos juntos aqui no nosso programa. Deixa eu te fazer uma pergunta antes da gente prosseguir. Você já é um amigo da missão? Que tal, hein? Ser um amigo da missão, compartilhar e também contribuir com a programação da TV Viva Promessa, com os nossos programas, a realização dos nossos programas. Essa TV está abençoando a vida de muitos promessistas e pessoas também que não fazem parte da Igreja Adventista da Promessa, e esse é o nosso projeto mesmo. Então contribua, entra lá no site amigosdamissão.org, deixa a sua contribuição e Deus certamente vai continuar abençoando muitas pessoas. No nosso programa nós começamos com aquela nossa frase missionária para aquecer o nosso coração, para nos despertar e também nos inspirar. A nossa frase de hoje vem de Hudson Taylor. Ele foi um missionário na China e ele disse: confie nisso. A obra de Deus, feita da maneira de Deus, nunca terá falta do suprimento de Deus. Hudson Taylor acreditava que Deus é suficientemente poderoso para suprir todas as necessidades da sua obra. Eu acredito nisso também. E eu acredito que você também acredita. Então, nós podemos nos engajar na missão para que a obra de Deus seja continuamente sustentada para a glória dele. No nosso programa de hoje, nós vamos ser um com os cristãos que sofrem na China. Hoje, em nosso programa, nós vamos falar sobre a China. A China, você já deve ter acompanhado nos noticiários, ficou muito conhecida por conta da pandemia da Covid-19 que iniciou-se lá. Mas, infelizmente, os problemas não são apenas por conta da pandemia. Cristãos que vivem na China também sofrem severa perseguição. É um país populoso, mais de 1 bilhão de habitantes. Cristãos já ultrapassaram a 96 milhões. Talvez você pense, pastor, é um bom número de cristãos, glória a Deus. De fato, devemos dar graças a Deus por todos aqueles que encontram-se com Jesus. Mas a gente sabe que a China também vive num estado comunista. E como é próprio dos estados comunistas, há também um cerceamento, um controle de toda a sociedade. Muitas igrejas sofrem um controle severo e sofisticado pelo Estado chinês. Algumas igrejas são livres, mas outras inclusive, são parte de uma igreja própria do Estado protestante chinês. Portanto, eles enfrentam cada vez maiores desafios. Pessoas menores de 18 anos, inclusive, sequer podem frequentar uma igreja.
portanto, meus amados irmãos, é extremamente importante que nós olhemos para a China pensando nas necessidades de que eles sejam salvos e sejam alcançados com o Evangelho da paz. Que tal se você se unir a mim agora e a todos os demais irmãos que nos assistem para juntos buscarmos a bênção de Deus para o povo chinês, a bênção da salvação, a bênção da graça que vem por meio do Evangelho. Você já tem a sua lição na mão, eu tenho a minha aqui e, portanto, nós vamos apresentar os pedidos de oração. Se você tem, na página 124, vamos orar para que, apesar da vigilância intensa, a fé floresça na China e mais pessoas descubram o amor de Deus. Vamos orar também para que as autoridades reconheçam a importância da liberdade religiosa e permitam à igreja se reunir e adorar sem restrições. Se você puder, então, como sempre fazemos, feche os seus olhos, coloque seu pensamento diante do Pai e vamos orar pela China. Senhor da graça, Deus de toda misericórdia, Pai de toda consolação, Deus de todo amor. Em nome de Jesus Cristo, teu Filho, nós oramos pela China. Oramos pelos cristãos que sofrem restrições e cerceamento de sua liberdade e muitas vezes são impedidos de professar a sua fé livremente. Oramos para que não se enfraqueçam. Oramos para que tenham a sua fé renovada. Oramos para que sintam confiança no Senhor e no teu poder. Oramos para que encontrem ousadia e intrepidez do Espírito Santo para falar de Jesus Cristo. Oramos para que o governo chinês entenda a importância de oferecer liberdade religiosa aos nossos irmãos e irmãs. Oramos para que a Igreja do Senhor aumente e cresça para a tua glória. Oramos para ser parte desse projeto redentor do Senhor também na terra chinesa. Pedimos, meu Deus, que o Senhor cumpra a tua boa vontade através dos teus filhos e filhas, em nome de Jesus Cristo, para a glória do Santo Pai. Amém. Meus irmãos, nosso programa está se encerrando, mas nós queremos que o seu coração continue aberto para a chamada missionária, para o impulso do Evangelho na sua vida. Eu quero deixar com você a nossa frase missionária. 1 Coríntios, capítulo 9, versículo 22. O apóstolo Paulo disse assim: fiz-me fraco para os fracos, para ganhar os fracos. Fiz-me tudo para todos, para por todos os modos chegar a salvar alguns. Imagine só, o grande apóstolo Paulo, pregador e inspirador do Evangelho de Jesus, o procurou de todas as formas para poder, talvez modestamente dizer, salvar alguns. Que eu e você também possamos usar de todos os meios possíveis para que possamos, na presença de Deus, salvar alguns para a glória do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. O governo chinês vigia os seus cidadãos, impõe restrições, suprime a liberdade para que não possam adorar da maneira como gostariam, para que adorem ou que sirvam a Deus da maneira como o próprio governo impõe. Portanto, eu convido a você a clamarmos pelo governo eterno de Deus, o governo soberano de Deus. A palavra de Deus diz que o Senhor vigia também, Ele vela pela sua palavra para cumpri-la. E certamente Deus continuará salvando os chineses. E certamente Deus quer usar você, promessista, e a mim também, para alcançar chineses. E quem sabe um dia, talvez seja você lá na China, pregando o Evangelho da Graça, levando a boa nova de salvação. Acredite nisso, eu acredito. Deus é poderoso e o Espírito Santo faz a obra como Ele quer, porque a Igreja Adventista da Promessa é dele. Deus te abençoe. Até o nosso próximo programa, já no momento missionário de uma nova série de lições bíblicas. Um abraço forte e até lá. Olá, graça e paz para todos os professores, professoras e estudantes da Escola Bíblica. Pela graça de Deus, nós chegamos ao início de mais um trimestre, o quarto trimestre de 2022. E nós estamos aqui para falar um pouco sobre a nossa nova série de lições bíblicas. Já é tradicional
na nossa denominação que todo quarto trimestre de cada ano nós estudemos um tema mais na linha doutrinária e teológica. E para esse quarto trimestre de 2022, nós decidimos, e foi aprovado também nas casas da nossa denominação, estudar sobre teologia do Antigo Testamento. Decidimos escolher alguns temas importantes do Antigo Testamento e apresentar esses temas na lição bíblica e conversar um pouco durante um trimestre todo sobre esses principais temas da teologia do Antigo Testamento. Bom, diante dessa questão, eu queria ler para você uma definição do que é teologia do Antigo Testamento, já que todas as lições desse trimestre vão tratar de temas da teologia do Antigo Testamento. Permita-me ler uma definição que é uma definição de um professor americano chamado Landon Jones. Diz o seguinte: a teologia do Antigo Testamento é uma disciplina que visa expor de maneira clara e organizada o que o Antigo Testamento diz sobre a natureza do relacionamento entre Deus e sua criação, que preserva o significado da mensagem original e permite que ela seja ouvida e compreendida pelo leitor atual. Então perceba que nessa definição de teologia do Antigo Testamento há dois movimentos muito claros que são feitos quando se tenta fazer teologia do Antigo ou do Novo Testamento. O primeiro é organizar a mensagem ou do Antigo ou do Novo Testamento. Organizar e apresentá-la de maneira clara. Então há um esforço aqui de se tentar interpretar corretamente a mensagem do Antigo Testamento. Mas além desse esforço aqui de interpretação, de organização clara e organizada dos temas, há um outro grande desafio também que está sempre diante daqueles que fazem teologia, que é fazer com que essa mensagem seja ouvida e vivida pelo leitor da atualidade, que é o desafio da aplicação. Como esse tema se relaciona com a minha vida no tempo presente. Então, durante todas as lições desse próximo trimestre, que tem como tema o Deus das Alianças, esse é o tema escolhido para essa série de lições com base na teologia do Antigo Testamento, o Deus das Alianças. Então, durante as 14 lições desse próximo trimestre, esses dois desafios estarão muito presentes diante de nós. Nós vamos tentar interpretar o tema à luz do Antigo Testamento, à luz da Palavra de Deus, vamos conferir o que o Novo Testamento diz a respeito desse tema e, por fim, aplicar esse tema à nossa realidade do tempo presente. A nossa oração é que Deus use essa série de lições para ministrar ao seu coração. Não foi à toa que escolhemos o tema Deus das Alianças. A palavra berita, a palavra aliança, aparece 275 vezes no Antigo Testamento. O Deus, conforme revelado na Escritura Sagrada, é o Deus que se relaciona com o seu povo através de alianças. É o Deus que decidiu se relacionar com o seu povo e que ao final dessa série de lições, ao final desse trimestre, esse Deus das alianças seja ainda mais reverenciado por nós, seja ainda mais celebrado por nós e que as suas alianças e a sua maneira de se relacionar com o seu povo ao longo do tempo seja cada vez mais entendida e vivida por nós. Deus abençoe a sua vida, bons estudos no nome de Jesus.